O mafioso Vincenzo Pasquino assinou um acordo de colaboração com a Justiça da Itália. Extraditado para a Itália em março, ele é apontado como o maior intermediário do tráfico de cocaína para a América do Sul, para a máfia 'Ndrangheta, a mais poderosa organização criminosa da Itália, que atua na região da Calábria. Segundo o Estadão, Pasquino deverá entregar informações sobre o primeiro comando da capital e também sobre o Comando Vermelho, além de 3 poderosas famílias da organização da qual faz parte. Pasquino passou por interrogatórios em novembro e dezembro de 2023 na Penitenciária Federal de Brasília. Na ocasião, ele admitiu o envolvimento com as atividades criminosas da máfia calabresa. Silvio Navarro, nesta semana já comentamos aqui como o PCC, primeiro comando da capital, se infiltrou na zona leste da cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, e agora essa informação que também foi publicada aí pelo jornal Estadão de que esse mafioso italiano aceitou fazer um acordo de colaboração premiada e disse que vai contar aí mais sobre as organizações criminosas, aí tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. Pois é, Paula, o termo, né, na Itália, o Carlo Cauti vai me corrigir se eu errar, é pentito, né, que vem de pentimento, é como arrependimento, é algo similar a uma colaboração premiada. Você faz um acordo, entrega os caminhos do crime e isso é convertido em algum tipo de benefício para a sua futura pena, ou seja, retirando o tempo de pena. O que acontece? Essas atividades transnacionais do PCC, do Comando Vermelho também, mas principalmente do PCC, elas não são novas. Há muito tempo, o GAECO, o Ministério Público, o Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado, principalmente no estado de São Paulo, já mapeou a atividade criminosa do PCC. E o Brasil é o maior corredor para o escoamento de cocaína que abastece a Europa e a Oceania, sobretudo a Europa. 80% da cocaína hoje movimentada que chega aos países europeus, elas passa pelo Brasil. Pode ser oriunda da Colômbia, da Bolívia, do Peru, mas ela passa pelo Brasil. E a maior quantidade, o fluxo, parte do Porto de Santos. Por isso, pela primeira vez, e nós estamos falando isso desde o ano passado, com algumas operações da Secretaria de Segurança Pública, que também tem o apoio da Receita Federal e também tem o apoio do Ministério Público, o governo paulista combate e está batendo de frente com o PCC no litoral. A Operação Escudo, a Operação Verão, ajudou a desmantelar e inclusive a descobrir algumas ramificações do PCC com a política, com políticos de cidades do litoral de São Paulo, do litoral sul de São Paulo. Isso é um trabalho de inteligência. Para se ter uma ideia do que isso significa, é um fluxo de US$ 1 bilhão por ano em cocaína. E essas relações com a máfia nos Balcãs e com outras máfias, no caso a que você citou é a calabresa, elas movimentam € 2 bilhões por ano. Ou seja, o Brasil é quem abastece esses mercados. Atividades transatlânticas. Então esse é hoje o foco da investigação, da inteligência na Secretaria de Segurança Pública. Falta o apoio também federal. Talvez se o Brasil tivesse um acordo maior de cooperação, talvez se as forças de segurança em Brasília, a Polícia Federal e sobretudo, o Ministério da Justiça, se eles estivessem empenhados em combater as facções criminosas de verdade, o Brasil venceria com mais agilidade o crime organizado. Mas eles estão preocupados em caçar produtores de fake news. Essa é a preocupação da Polícia Federal, que é uma instituição muito séria, mas que hoje é conduzida de forma política. Encontraram, segundo essas reportagens brilhantes do jornal Estado de São Paulo, publicadas nessa semana, encontraram um nicho na zona leste de São Paulo que, como a gente já comentou ao longo da semana, sempre teve ligações com facções criminosas e, de alguma forma, por um caminho ou por outro, vai esbarrar em empresas de ônibus. Sempre empresas de transporte coletivo tiveram ligação com facções criminosas na Zona Leste
e no ABC Paulista. E finalizando, agora, é claro, muito mais sofisticada. Eles têm incorporadoras, eles têm lojas de carros de luxo, eles estão se sofisticando, porque o PCC é, sim, hoje uma máfia. Carlo Cauti, deixa eu ouvi-lo aí. O Silvio falou do pentito, né, que é um arrependimento, uma espécie de acordo de colaboração premiada aí que fez o mafioso italiano com o governo da Itália. O que a gente pode esperar aí de revelações sobre o crime organizado aqui no Brasil? Ma Paola, de fato o Instituto do Pentimento, né, na Itália é um instituto jurídico que reduz a pena dos mafiosos que são presos pelas autoridades policiais. Só para o nosso público entender, na Itália a lei contra a máfia prevê que se um mafioso é condenado por associação criminosa de tipo mafioso, que é um específico do Código Penal, ele é aplicado para ele o chamado 41 bis do Código de Procedimento Penal, ou seja, ele é preso, se tranca numa prisão para o resto da vida, a prisão perpétua, e não tem mais contatos com o exterior. Fim da história. Aí vieram a turma dos direitos humanos reclamar, não sei o quê. Fim da história, desde os anos 90, mafioso condenado é mafioso trancado à vida numa prisão de segurança máxima, sem ter contatos com ninguém, nem mesmo com seus familiares. Muitos mafiosos começaram a ficar com medo disso, com medo dessa prisão dura, e começaram a colaborar. Até o momento, somente mafiosos da máfia mesmo, da Cosa Nostra, da Sicília, tinham colaborado. A 'Ndrangheta da Calábria, que é a máfia mais violenta, mais brutal, que cometeu as piores atrocidades, muito piores do que já atrozes atos feitos pela máfia siciliana, mas a 'Ndrangheta calabresa nunca tinha colaborado com as autoridades. Essa é a primeira vez de um boss, né, de um gangster, né, importante que decide colaborar justamente para evitar essa prisão perpétua muito dura. Então, é possível que a gente terá informações bombásticas, especialmente sobre, né, essas revelações poderiam mostrar essa ligação entre as máfias da Europa, não só a 'Ndrangheta, porque a 'Ndrangheta acaba depois vendendo a droga que vem do Brasil para outras máfias, né, como o Silvio estava falando, mas o PCC aqui no Brasil, que cada vez mais está se enraizando na Europa. O PCC tem até embaixadores informais dele em vários países europeus e na África também, por onde passa boa parte da droga que chega até a Europa, né? A triangulação sai do Brasil, para na África e depois, muitas vezes, chega até os portos europeus. Então, é provável que o Brasil também receba essas informações na base dos acordos de cooperação bilateral com a Itália. E a pergunta que fica, eu me junto ao Silvio, é o que o Brasil vai fazer com essas revelações bombásticas? Espero que atue para prender os responsáveis, para tentar desarticular o PCC antes que se torne um Estado dentro do Estado, como já é, né, uma força tão grande que é quase impossível para as polícias brasileiras parar essa organização, e que sejam presos os cabeças, né, os responsáveis, os chefes do PCC, que são aqueles que organizam toda esta estrutura. Então, é muito provável que o Brasil obtenha desse pentimento, né, desse arrependimento desse mafioso, desse dranghetista, muitas informações válidas para enfrentar o PCC com maior eficácia aqui dentro do Brasil.